Olá pessoal! No mundo existe países de todas as formas e tamanhos, alguns maiores e outros menores. No vídeo de hoje vamos abordar justamente quem são esses pequenos e curiosos países, que apesar de seu tamanho diminuto, possuem culturas ricas, histórias fascinantes e belezas únicas. Então, prepare-se para uma viagem incrível pelos 10 menores países em extensão territorial do mundo. Em 10º lugar, Malta. Começamos nossa lista com Malta, um arquipélago situado no mar Mediterrâneo. Com uma área de apenas 316 km². Malta é um dos menores e mais densamente povoados países do mundo. O arquipélago é composto por 3 ilhas principais e Malta, Gozo e Comino, sendo a ilha de Malta a maior e mais populosa. A localização estratégica de Malta tem desempenhado um papel crucial ao longo da história, tornando-se um ponto de encontro de culturas e civilizações diversas. A história de Malta é rica e multifacetada, remontando a mais de 7.000 anos. A ilha é famosa por seus templos megalíticos, como Agar Kim Mnasdra, que são alguns dos mais antigos edifícios autônomos do mundo, anteriores até mesmo às pirâmides do Egito. Ao longo dos séculos, Malta foi governada por várias potências, incluindo os fenícios, romanos, árabes, normandos, sicilianos, cavaleiros de São João, franceses e britânicos. Esta mistura de influências moldou uma cultura única e vibrante. A Ordem dos Cavaleiros de São João, também conhecida como os Cavaleiros Hospitalários, deixou uma marca indelével na ilha. Eles governaram Malta de 1530 a 1798 e construíram muitas das fortificações e edifícios históricos que ainda hoje são marcos importantes. Valeta, a capital de Malta, fundada pelos cavaleiros em 1566, é um patrimônio mundial da Unesco e um exemplo impressionante da arquitetura barroca. Em 9º lugar, Maldivas. As Maldivas, oficialmente conhecidas como República das Maldivas, são um arquipélago localizado no Oceano Índico, ao sudoeste do Sri Lanka e da Índia. Com uma área total de 298 km², o país é composto por 26 atóis que englobam cerca de 1.200 ilhas de coral, das quais aproximadamente 200 são habitadas. As Maldivas são renomadas por suas praias paradisíacas, águas cristalinas e vida marinha abundante, tornando-se um destino de sonho para turistas do mundo todo. A história das Maldivas é antiga e rica, com influências de várias culturas devido à sua localização estratégica nas rotas comerciais do Oceano Índico. Os primeiros habitantes foram provavelmente povos dravidianos do sul da Índia e do Sri Lanka, que se estabeleceram nas ilhas por volta do século V a.C. O Islã foi introduzido nas Maldivas no século XII, e hoje o país é uma república islâmica, com o Islã sendo a religião oficial. A cultura maldiva é uma mistura de tradições africanas, árabes, indianas e singalesas. A economia das Maldivas é fortemente dependente do turismo, que representa cerca de 28% do PIB e mais de 60% das receitas de câmbio estrangeiro. O país é famoso por seus resorts de luxo, muitos dos quais ocupam ilhas inteiras e oferecem acomodações exclusivas sobre a água. Em 8º lugar, São Cristóvão e Neves. Oficialmente conhecido como Federação de São Cristóvão e Neves, é um país insular localizado no Caribe. Com uma área total de apenas 261 km², é composto por 2 ilhas principais, São Cristóvão e Neves. Este pequeno país é famoso por suas belas paisagens tropicais, rica história colonial e uma cultura vibrante, tornando-se um destino turístico encantador. A história de São Cristóvão e Neves é marcada pela colonização europeia e pela herança afro-caribenha. As ilhas foram descobertas por Cristóvão Colombo em 1493, e posteriormente, colonizadas pelos britânicos e franceses. São Cristóvão, também conhecida como a Mãe das Colônias das Índias Ocidentais, foi a primeira colônia britânica no Caribe, estabelecida em 1623. A Ilha de Neves também foi colonizada pelos britânicos e se tornou um importante centro de produção de açúcar. A influência britânica é evidente na arquitetura colonial, como as antigas casas de plantação e as fortalezas. Brimstone Hill Fortress, um patrimônio mundial da Unesco, é um exemplo impressionante da engenharia militar britânica e oferece vistas deslumbrantes da ilha e do mar ao redor.
A herança cultural é uma mistura vibrante de influências africanas, europeias e caribenhas, refletidas na música, dança, culinária e festivais. Em sétimo lugar, Ilhas Marshall. Na sétima posição, temos as Ilhas Marshall, localizadas no Pacífico Central. Com uma área de 181 km², este país é composto por 29 atóis e 5 ilhas isoladas. As Ilhas Marshall são conhecidas por suas belas lagoas, praias de areia branca e rica biodiversidade marinha. A história das Ilhas Marshall é rica e multifacetada, com os primeiros assentamentos humanos datando de cerca de 2000 a.C., quando povos austronésios migraram para as ilhas. Ao longo dos séculos, as Ilhas Marshall foram influenciadas por exploradores europeus, missionários e colonizadores. Em 1885, as ilhas foram colonizadas pela Alemanha e, após a Primeira Guerra Mundial, ficaram sob administração japonesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, as Ilhas Marshall foram palco de intensos combates entre as forças americanas e japonesas. Após a guerra, tornaram-se um protetorado administrado pelos Estados Unidos até a independência em 1986. A economia das Ilhas Marshall é limitada devido ao seu pequeno tamanho, isolamento geográfico e recursos naturais escassos. O país depende fortemente da ajuda externa, principalmente dos Estados Unidos, que fornece assistência financeira significativa sob o Compacto de Livre Associação. Além disso, a economia é sustentada pela pesca, agricultura de subsistência e turismo. Em sexto lugar, Liechtenstein. Liechtenstein, oficialmente Principado de Liechtenstein, é um pequeno país alpino situado na Europa Central, entre a Suíça e a Áustria. Com uma área total de 160 km², Liechtenstein é um dos menores estados soberanos do mundo, mas se destaca por sua rica história, economia próspera e paisagens deslumbrantes. Conhecido por seus castelos medievais, vilarejos pitorescos e montanhas cobertas de neve, Liechtenstein oferece uma mistura única de charme histórico e modernidade. A história de Liechtenstein remonta ao início do século XVIII, quando foi estabelecido como um principado independente dentro do Sacro Império Romano Germânico. O país leva o nome da Casa de Liechtenstein, uma das famílias nobres mais antigas da Europa, que adquiriu as terras de Schellenberg e Vaduz em 1699 e 1712, respectivamente. Em 1719, essas terras foram unidas para formar o Principado de Liechtenstein. Ao longo dos séculos, Liechtenstein manteve sua soberania, mesmo durante períodos tumultuados na Europa, como as guerras napoleônicas e as duas guerras mundiais. O país adotou uma posição de neutralidade e evitou conflitos diretos. Hoje, Liechtenstein é uma monarquia constitucional com o príncipe de Liechtenstein como chefe de Estado. A cultura do país é uma fusão de influências alemãs, suíças e austríacas, refletida na língua, tradições e festivais. A língua oficial é o alemão, e a maioria da população fala o dialeto alemânico. O Kunstmuseum Liechtenstein em Vaduz exibe arte moderna e contemporânea, enquanto castelos históricos como o Castelo de Vaduz e o Castelo de Gutenberg são testemunhos da rica herança medieval do país. Em quinto lugar, San Marino. San Marino é um dos países mais antigos do mundo, situado na Península Itálica. Com uma área de apenas 61 km², San Marino é famoso por suas fortalezas medievais, vistas panorâmicas e centro histórico bem preservado. Fundado em 301 DC, a história de San Marino é notável por sua longevidade e continuidade. De acordo com a tradição, San Marino foi fundado por Marinus, um pedreiro cristão que fugiu da perseguição religiosa no Império Romano e estabeleceu uma comunidade nas montanhas do Monte Titano. Ao longo dos séculos, San Marino conseguiu manter sua independência, resistindo a várias tentativas de anexação e preservando suas instituições democráticas. San Marino é uma república desde sua fundação, com um sistema político baseado em 2 capitães regentes eleitos a cada 6 meses pelo parlamento, o Grande e Geral Conselho. Esta tradição de governo colegiado e rotativo é uma das mais antigas do mundo. Em quarto lugar, Tuvalu. Tuvalu é um pequeno país insular localizado no Oceano Pacífico, a meio caminho entre o Havaí e a Austrália. Com uma área total de 26 km², Tuvalu é um dos menores e menos populosos países do mundo.
Este arquipélago é composto por 9 ilhas, sendo 3 ilhas de coral e 6 atóis. A história de Tuvalu é marcada por suas raízes polinésias e a influência europeia posterior. Os primeiros habitantes das ilhas foram polinésios que migraram para a região há cerca de 2000 anos. Eles desenvolveram uma sociedade baseada na pesca, agricultura e navegação, com tradições culturais e espirituais profundas. Os europeus chegaram a Tuvalu no século XVI, com o navegador espanhol Álvaro de Mendana sendo um dos primeiros a avistar as ilhas em 1568. No entanto, foi apenas no século XIX que o contato europeu se intensificou, com missionários e comerciantes visitando a região. Em 1892, Tuvalu tornou-se parte do Protetorado das Ilhas Gilbert e Ellice, administrado pelos britânicos. Em 1978, Tuvalu conquistou a independência e tornou-se membro da Commonwealth. O idioma oficial é o tuvaluano, uma língua polinésia, enquanto o inglês é amplamente falado e usado para fins administrativos e educacionais. Agora chegando ao nosso top 3 temos Nauru. Nauru, oficialmente conhecida como República de Nauru, é uma pequena ilha situada no Oceano Pacífico Central, ao sul da linha do Equador. Com uma área total de 21 km², Nauru é o menor estado insular do mundo. Este pequeno país é conhecido por sua rica história, diversidade cultural e desafios econômicos únicos. Apesar de seu tamanho diminuto, Nauru desempenhou um papel importante na indústria global de fosfato durante grande parte do século XX. A história de Nauru é marcada por sua ocupação inicial por povos micronesianos e polinésios há cerca de 3.000 anos. A cultura tradicional de Nauru é um mosaico de influências destes grupos, refletida em suas tradições, costumes e estrutura social. Os europeus chegaram a Nauru no século XIX, com o primeiro contato significativo ocorrendo em 1798, quando o capitão britânico John Fearn desembarcou na ilha. No final do século XIX, Nauru foi anexada pela Alemanha e, após a Primeira Guerra Mundial, tornou-se um mandato da Liga das Nações administrado pela Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia. Em 1968, Nauru conquistou sua independência e tornou-se a República de Nauru. A descoberta de vastos depósitos de fosfato no início do século XX transformou a economia da ilha, proporcionando um período de grande prosperidade. A economia de Nauru foi historicamente dominada pela mineração de fosfato, que trouxe grande riqueza ao país durante o século XX. No entanto, a exploração intensiva levou ao esgotamento dos depósitos de fosfato e a severos danos ambientais. Com a diminuição das reservas de fosfato, Nauru enfrentou uma crise econômica e teve que buscar novas fontes de receita. Hoje, a economia de Nauru é sustentada por uma combinação de ajuda externa, remessas de cidadãos que trabalham no exterior e receitas geradas por acordos de pesca e operações offshore. Em segundo lugar, Mônaco. Mônaco, oficialmente conhecido como Principado de Mônaco, é um pequeno país soberano localizado na Riviera Francesa, no oeste da Europa. Com uma área total de apenas 2 km². Apesar de seu tamanho diminuto, Mônaco é famoso por seu luxo, riqueza e eventos glamourosos, como o Grande Prêmio de Mônaco e o Monte Carlo Cassino. Governado pela dinastia Grimaldi desde o século XIII, Mônaco é um dos principais destinos turísticos e um centro financeiro global. A história de Mônaco é rica e complexa, remontando à antiguidade. Os primeiros habitantes conhecidos foram os ligures, e a área foi posteriormente colonizada pelos fenícios e gregos. Em 1297, a família Grimaldi, liderada por François Grimaldi, tomou posse da fortaleza de Mônaco, marcando o início do domínio contínuo da dinastia Grimaldi. O principado passou por vários períodos de ocupação e aliança com a França, mantendo sempre um grau significativo de autonomia. Mônaco se tornou um estado soberano oficialmente reconhecido pelo Tratado de Péronne em 1641. Hoje, é uma monarquia constitucional, com o príncipe soberano de Mônaco como chefe de estado. A cultura de Mônaco é uma mistura de influências francesas e italianas, refletida na língua, culinária e tradições locais. A língua oficial é o francês, mas o italiano, o inglês e o monegasco também são amplamente falados. Finalmente chegando em nossa primeira posição está o Vaticano. O Vaticano,
oficialmente conhecido como Cidade do Vaticano, é o menor país independente do mundo, com uma área total de apenas 0,44 km². Localizado no coração de Roma, Itália, o Vaticano é a sede da Igreja Católica Romana e a residência oficial do Papa. Este minúsculo estado é um importante centro espiritual e cultural, atraindo milhões de peregrinos e turistas todos os anos. O Vaticano é conhecido por sua rica história, arquitetura magnífica e tesouros artísticos inestimáveis. A história do Vaticano está intimamente ligada à história do cristianismo e da Igreja Católica. O local onde hoje se encontra o Vaticano tem sido um centro de atividade religiosa desde o século IV, quando a Basílica de São Pedro foi construída sobre o suposto túmulo de São Pedro, um dos apóstolos de Jesus. O Vaticano tornou-se um Estado soberano em 1929, com a assinatura dos Tratados de Latrão entre a Santa Sé e a Itália, estabelecendo sua independência e soberania. A cultura do Vaticano é profundamente enraizada na tradição católica. A língua oficial é o latim, embora o italiano seja amplamente utilizado. O Vaticano é um enclave murado dentro da cidade de Roma, cercado por altas muralhas que delimitam sua fronteira. O país é composto por diversos edifícios e estruturas de importância religiosa e cultural, incluindo a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, os Museus do Vaticano e o Palácio Apostólico. A Basílica de São Pedro, com sua cúpula icônica projetada por Michelangelo, é uma das maiores e mais importantes igrejas do mundo. E aí está o nosso top 10, cada um desses países com suas próprias características únicas e encantadoras. Esses pequenos países provam que, mesmo em um espaço reduzido, há uma enorme riqueza cultural, histórica e natural para ser descoberta. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Já vai deixando aí nos comentários quais desses países você mais gostou de conhecer. Caso ainda não tenha visto, vou deixar no card a lista dos 10 maiores países do mundo. Até a próxima!